Fala que eu não te amei, mas eu te amei. Você me fala que eu não te amei, mas eu te amei. Você me fala que eu não te amei, mas eu te amei. Você me fala que eu não te amei. Ensina a motivação, mas a insatisfação. Ensina a motivação. Você me fala que eu não te amei. Nada de gente. O que eu vou fazer? Vai danar coisa? Eu não tenho direito de danar Eu ganhei aquela pista ali. Eu te avisei que nós estávamos bem, mas eu falei contigo também. Se for terminar assim, achei que era pro nosso bem. Mas é que aqui te dou meu tesouro. No coração. Meu tesouro. Afeto duradouro. Você me fala que eu não te amei. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Vamos ver a luminosidade aqui. Arrumei uma lâmpada aqui, mas vamos ver se não vai ficar muito na minha cara. Começando aí. Onde você vai, filho? Acabar a corrida. Não, moço, eu estou estudando aí. Rapidão. Antônio, você está me atrapalhando aí. Onde você estava aqui de Boa boa? noite, João Pedro. Boa noite, Caio. Cairo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eduardo, Felipe, Gabriele. Só Ai, puxar que aqui você tá ligando nele. Mas ele não gasta bateria. Tá mutado, Danilo. o meu mutou, né? Deixa eu... valeu. Eu acabei mutando todo mundo. Tinha parado, acho que na Gabriele. Giovana, Guilherme, Jaqueline, João Miguel, João Paulo, João Pedro, o Julielton, o Kennedy, a Laura, o Lucas e o Pedro. Uma boa noite aí para todo mundo. Só precisei mutar e tinha alguém com áudio, com o microfone ligado, mas sempre lembrando, quem quiser aí pedir a palavra, falar, comentar alguma coisa, fica à vontade. Comecei aí a aula com um som local, né? Não sei se vocês conhecem o Blacklist, né? Ele lançou aí há um mês, mais ou menos, esse clipe, né? Achei bacana, assim, principalmente por ser daqui, né? A gente valorizar o que é produzido aqui na nossa cidade e tal, né? Por isso que eu trouxe aí hoje para começar a aula, né? Ele é uma
um artista aí, né, do lado do Iporace, né, ele tem umas músicas também, um vídeo também valorizando lá o bairro dele e tudo mais. Não sei se tem alguém aqui da turma que seja desse bairro, próximo, né, se conhece ou não, né, mas eu trouxe aí para vocês conhecerem. Bom, o que mais? Friozinho chegando, né? Tem hora que tá perto um pouco mais, final de semana fez um pouco mais, né? Vamos ver se ele vai se manter ou não. Vocês também devem estar acompanhando aí, né, a questão da pandemia, né? Então a coisa está bastante feia aqui na cidade, né? Aí o gestor, o prefeito falando, né, decretou hoje o tal do, falou ontem, mas hoje que saiu o decreto sobre o lockdown a partir de quinta-feira, né? Então quem conseguir aí se organizar, dar pulo em mercado para comprar alguma coisa de comida, né? Sempre considerando que, né, isso tudo causa aí um certo caos, né? Porque todo mundo corre para o mercado e tudo mais, mas enfim, né? Tentar aí minimamente se organizar ainda no dia de amanhã, que a partir de quinta-feira vai dar uma fechada maior, né? Já estava, né, bastante restrito, né? Vai restringir um pouco mais, tentando segurar os casos aí. Então vocês devem estar atentos aí a esse tipo, a essas informações, né? Então, só para reforçar aqui. E lembrar, né, aí do fórum, que começa amanhã, né? Então, incentivá-los aí, as palestras estão bem interessantes, né? O Anderson, né, a coordenação tentou pensar uns temas bem práticos, né? Bem diretos, bem indo no ponto de algumas questões. Então, acho que vale muito a pena, né, aproveitar aí, já que a gente não está conseguindo ir em palestras, em cursos, eventos, né, presencial, aproveitar bastante essa semana aí com essas palestras, né? Eu acho que vai ser bem bacana, bem enriquecedor aí essas atividades, né? Lembrando também sempre que o que vocês fazem para além de sala de aula, né? Garantir lá certinho a questão do certificado, para depois lá na frente conseguir lá a quantidade de horas necessárias, né? Então é tanto importante do ponto de vista do conteúdo, né? Também vocês jogam para o currículo de vocês, né? E aí tem o lance também de contar as horas, né? Então tem que estar atento a isso tudo, né? Mas acho que vocês já devam estar aí se acostumando com isso, né? E não só aqui as atividades do fórum, né? Tudo que vocês fazem aí de atividade extracurricular, claro, né? Tendo a ver com a engenharia civil, né? Uma palestra, uma live, né? Tem aí que vocês têm que ir vendo o que dá para contabilizar como horas, né? Para vocês ir somando lá. Pessoal, podíamos ver já também, aqui nessa parte inicial de recados, a questão dos grupos para o trabalho 2, né? Eu não sei se tem alguém perdido, se está ok já os grupos, se vai ser os mesmos, se mudou. O que vocês me dizem? Tem alguém aí que está sem grupo ou, né, não sei, qualquer coisa aí que vocês queiram colocar sobre os grupos? Se tiver ok, a gente segue. Bom, aparentemente, né, tá ok. Se surgir qualquer questão, né, um grupo começou a fazer o trabalho, desentendeu, quer separar, por exemplo, quer formar 2 grupos, eventualmente pode acontecer. Aí vocês só me comunicam. E eu estou considerando, pessoal, que são 4 grupos, né, porque a gente tinha feito 4 grupos no trabalho 2 do primeiro bimestre, que eram aqueles 4 ensaios, né? Agora não é baseado em ensaio mais, a proposta é outra, mas então continuando aí aqueles 4 grupos. E aí eu queria fazer a proposta da gente fazer as apresentações no dia 15, né? Porque assim, o trabalho é até o dia 18. Por que as apresentações eu estou propondo no dia 15? Porque eu faço observações na apresentação, né? E aí, até o dia 18, dá para incorporar alguma coisa. Não precisa incorporar tudo que eu falo, tudo que eu comento, né? Nessas apresentações. Mas ainda dá tempo, né? Diferente, por exemplo, vocês entregam até o dia 18 e vai apresentar só no dia 22, né? Só depois. Aí não dá mais para mexer no texto porque vocês já me entregaram, né? E aí o dia 15, né? Daria para a gente fazer tranquilo, com tempo, né? Se ficou um grupo para o dia 17, que aí é a quinta-feira, né? O 15 é terça e o 17 é uma quinta. Isso lá na semana de provas em junho, né? Então, 15 e 17 do 6, né? No 15 a gente tentaria fazer as 4. Ah, não deu, porque chegou discussão, porque estava bacana, eu fiquei comentando muita coisa.
sobrou um grupo para fazer na quinta. Aí um grupo faz na quinta até com bastante tranquilidade, porque aí teria todo o tempo da aula, né? Na verdade, não da aula, né? Do horário, né? 1h30, né? Para fazer no 17. E aí, vocês têm, né, até o 18, né? E aí, se o 17 achar que ficou muito próximo para o 18, a gente pode deixar, né, para entregar no sábado, dar mais o 19, por exemplo. Mas aí vocês conseguem fazer essa incorporação. Acho que é importante isso, né? Qualquer trabalho que vocês peguem para fazer, é interessante ter um feedback mínimo, né? E esse feedback poderia acontecer na apresentação, né? E aí vocês conseguem incorporar no texto, certo? Então, a gente pode deixar combinado assim, que seria no dia 15, então, as apresentações? O que vocês acham? Aí a mesma ideia, se ninguém falar nada, né, ou vocês mandaram o joinha aí, a gente segue. Se alguém tiver alguma outra ideia, alguma outra proposta, a gente pode conversar. Bacana, né? Então, tem aí até o dia 15, né? Tem 3 semanas, né? 3 semanas eu acho que é um tempo bom para, né, para desenvolver. E sempre lembrando, né? Tem algum grupo que aí, né, se atrapalhou, tá corrido, ficou em cima da hora, só não deixem de vir conversar, né? Ah, professor, a gente não vai dar conta, né? Podemos ver aí uma outra data, qualquer coisa assim, né? O complicado é não falar nada na véspera, né? Tipo, não deu conta de fazer, e aí fica complicado, né? Então, se planejem, se organizem, porque não tem só a minha disciplina, né? Tem os trabalhos das outras disciplinas, devem ter as disciplinas que têm prova, né? Então, por isso que é Ô, bom ter Danilo, esse mínimo de antecedência. Diga. então, eu tava vendo aqui, no dia 12, alguns alunos vão ter curso do Juninho, né? Que seria um sábado, aí eu não sei como que vai ficar, porque tiraria um dia, né, do nosso final de semana. Eu não sei se tem como jogar pra frente, às vezes até a entrega do trabalho, inclusive, né? Eu Então, não sei como que tá para você. a entrega do texto dá para a gente adiar um pouquinho, considerando aí que um grupo vai apresentar no 15 e o outro no 17, né? Eu tinha falado no 19, mas assim, se eles me entregarem no sábado, eu não vou pegar o domingo para fazer isso, né? Então, não sei, eu poderia deixar a entrega do texto, deixa eu olhar aqui. Aí, só para a gente não falar a data errada, né? Então, teve o 19, poderia ser até na segunda, à meia-noite, né? Então, o prazo ficaria, ao invés do 18, ficaria no 21. Né? Porque aí vocês ganhavam sábado, ganhavam domingo, ganhavam a segunda-feira. Pode ser assim? Uai, eu acho que fica até melhor. Aí eu não sei como vai ficar a apresentação, né? Se não der para terminar o texto totalmente. Eu Então, não sei aí como a que. ideia é vocês conseguirem fazer a apresentação, né, sem ter ainda fechado tudo do texto, deixar para fechar o texto aquilo que não depende da apresentação. Por exemplo, fazer capa, fazer sumário, fazer referências bibliográficas, uma coisa ou outra que não necessariamente precisa para apresentação, né? Porque quando você faz um texto e depois você vai apresentar, não é tudo que você leva para apresentação, né? Você faz ali um resumão, né? Você tira as principais informações, né? Entendi. Não, aí eu acho que dá tranquilo, né? E Eu aí, acho que fica né, bom. aí eu acho que vale disso da gente conversar, né? Assim, eu tô deixando tanto o 15 quanto o 17, né? A turma também pode falar, não, vamos fazer tudo no 17, a gente tenta apertar para fazer tudo no 17. Eu não queria deixar as apresentações mais para frente, porque aí iria jogar, né, a entrega do texto para frente e aí vai ficar muito pouco tempo para eu fazer a correção, né? Então, para fechar, a gente poderia fazer assim, ó, grupo que quer apresentar no dia 15, vem e me fala, né? O grupo que quer apresentar no dia 17, vem e me fala. Se todos ficarem para o dia 17, né, a gente dá um jeito de fazer as apresentações todas no dia 17. Mas aí, muito possivelmente, eu vou pedir para um grupo começar um pouco antes, né? Começar na pré-aula, né? 6h30, né? Um grupo começa às 6h30 e aí vai um grupo atrás do outro. Aí daria para apresentar todos no dia 17. Mas se dois grupos achar que tudo bem apresentar no 15, né, aí até libera o 17 para os outros dois grupos, sabe? Né? Então, deem uma pensada, eu volto a perguntar isso para vocês. Né? Como é que vai ficar aí o dia da apresentação. Mas já ficou, a gente já fecha que o texto, então, dia 21. Né? O dia 21 é o prazo máximo para a entrega do texto, certo? Combinado assim? Combinado.
Beleza. Mais alguém, pessoal? Tem aí, né, mais alguma coisa a falar do trabalho, alguma dúvida? Pode ser dúvida do trabalho 1. Ô Danilo, Oi, eu tenho uma dúvida do trabalho. diga. Eu não sei se você sabe as perguntas de cor, mas é sobre a última pergunta lá, que você Me pede, lembra qual que era? encontre duas imagens de dois formatos diferentes de agregado e dê nome aos formatos. Certo. Eu escolhi a Brita, né? Aí eu achei duas imagens aqui, que tem, tipo assim, ela chama ela de Brita 1, Brita 2, Brita 0, Pod Brita, e também tem um outro tipo de imagem aqui que chama ela de lamelar e cúbica. Aí, tipo, já tem os nomes nas imagens, eu preciso de colocar? Então, o primeiro aspecto aí que você destacou, né, Brita 1, Brita 0, isso daí é o que a gente até trabalhou, né, a granometria, né? A Uhum. questão que eu estou destacando nessa questão é justamente a forma, que é esses dois exemplos que você falou depois, né? A gente, inclusive hoje, a aula de hoje é sobre esse tema, né? A gente vai falar sobre forma dos agregados, forma dos grãos dos agregados, né? Então, esses dois exemplos que você deu, tá válido, né? E assim, né, se coloca no texto ou não, aí é válido aquela questão lá das normas da BNT, né? Quando eu tenho uma figura, eu não posso deixar a figura autoexplicativa, né? Mesmo que tenha lá, né? Eu tenho uma certa figura, tem lá escrito que é uma certa coisa, por exemplo, né? Forma cúbica, por exemplo. Igual você deu exemplo. É importante você colocar no texto, ó, segundo, né? Como pode ser observado na figura número tal, né? A forma do grão é tal, né? Mesmo que fique repetitivo, né? Sempre é importante ter, né, no corpo do texto, né, o que é a figura, a tabela, o quadro, né? Não deixar para o leitor, né, deixar para a pessoa que está lendo, né, interpretar o que é aquela figura, certo? Então é bom Beleza, repetir, sim. fechou. Bacana. Pessoal, começar com alguns vídeos. Vamos lá. Né? Então, tinham dois vídeos da aula passada, né? Um sobre lá um ensaio de higroscopia. Esse é um videozinho de 3 minutos, menor. Aí depois, na sequência, já vou colocar um vídeo sobre o ensaio Los Angeles, né? Que é um ensaio lá de abrasão. Pode ser que alguns de vocês já tenham assistido os vídeos, ou até vários de vocês, né? Porque eu tinha sugerido que vocês verem. Mas vamos começar aqui, né? Porque aí quem não assistiu, não fica sem ver, porque depois passa, acaba ficando sem ver, né? Então, para garantir aqui, vou passá-los rapidinho aqui no começo da aula, antes de a gente seguir com o nosso tema. Então, vamos lá. Só para lembrar, né, aquela questão da umidade, né? Então, a gente tem o nosso agregado, né? E ele vai ter sempre um grau de umidade. Eu quero saber que umidade é esta. E esse ensaio também é chamado de higroscopia, né? Por mais que o fenômeno higroscopia é o fenômeno do agregado, né, absorver a água do ambiente, né? Tá tudo muito relacionado, né? Mas é importante dar esses detalhes, né? Mas vamos para o vídeo. Agora será executado o ensaio de umidade higroscópica, geralmente utilizado em campo. O operador terá a amostra previamente preparada, passada pela peneira número 4. Ele colocará a sua amostra na frigideira. Esta será tarada e colocada a amostra de no mínimo 150 gramas. E será pesada para ser coletado o peso inicial da amostra. Nesse caso, 271,27 gramas. Em seguida, a amostra será levada à fonte de calor para ser secada, tomando o cuidado para que não haja
a queima da amostra para que o material não perca sua textura. Essa amostra será mexida na cápsula o tempo todo, para que não fique material parado nem no centro, nem nas bordas, para que não haja queima do mesmo. Para verificar se a amostra estava totalmente seca, poderá ser utilizado algo como um vidro, espelho ou até mesmo o vidro de um relógio, para verificar se ainda está saindo umidade da amostra. Como dá para perceber, a amostra ainda encontra-se úmida. Portanto, faz-se necessário a continuação da secagem. Após a secagem, será testado se não há umidade no material. Como ocorreu no momento, o ensaio está ok. Agora será aguardado o resfriamento da amostra para a pesagem. Após o resfriamento da amostra, será executada a pesagem da amostra. Este peso será anotado para o operador concluir a quantia de água contida na amostra. A fórmula é água dividido pelo solo seco. Então, pessoal, eles fizeram aqui nesse vídeo especificamente, não a amostra sendo um agregado, né? Eles fizeram um solo, né? Mas a ideia é a mesma, né? E também tem essa questão do equipamento que vai fazer a secagem, né? A gente pode utilizar uma estufa, mas também, né, ele usou aí um fogareiro, né? Uma panelinha. Mas a ideia é, né, fazer o uso da balança, né? Ver aí a massa do material, né? Antes e depois dessa secagem. Então, bastante simples, né? Aí a gente sabe a umidade dessa minha amostra. Pode ser um agregado leve, um agregado miúdo, um agregado graúdo, e também é feito com solo, né? Porque não necessariamente é um tipo de ensaio que é feito só com materiais de construção, né? Vamos agora para o vídeo sobre o ensaio Los Angeles, né? Que é sobre a questão do atrito, né? Da abrasão, né? Então, eu estou trabalhando com o meu material agregado e ele vai se atritando, vai perdendo ponta, vai perdendo arestas, vai ficando arredondado. Coisa que a gente vai falar um pouco hoje, né? Sobre aí a forma dos grãos, né? Esse formato, os nomes, né? Quais aspectos a gente olha, né, para o grão, né, para saber se é um formato interessante ou se é um formato que não é interessante para a gente ter na nossa argamassa, no nosso concreto, né? Vamos lá, esse aqui é um pouquinho mais longo, esse aqui é de 7 minutos e 31 segundos. Ensaio de abrasão Los Angeles. Para esse ensaio, é necessário a peneira 168. Danilo, a tela. Opa, foi mal. A tela. Vou compartilhar aqui, achei que tivesse compartilhado. Vou voltar aqui. Valeu. Foi, né? Agora foi. Valeu. Ensaio de abrasão Los Angeles. Para esse ensaio, é necessário a peneira 168, fundo, tampa, a faixa escolhida foi a faixa B, onde é necessário 2,5 kg de material retido
na peneira meia polegada e 2,5 kg de material retido na 3/8. O equipamento de ensaio: máquina de abrasão Los Angeles, aferida com 30 a 33 revoluções por minuto, com 11 esferas. Embaixo da máquina, uma bandeja para a coleta da amostra, a amostra previamente preparada será colocada na máquina. O retido na meia e o retido da 3/8. Bem como as 11 esferas. Em seguida, a máquina será fechada. Agora será efetuado o fechamento do equipamento. Todas as porcas serão bem apertadas para evitar vazamentos. Agora, o equipamento fechado, o operador estará usando EPI, abafador de ouvido, e dará o comando para o início do ensaio. Agora, o equipamento será aberto. Faltou enquadramento nesse pedaço, né? A amostra, ao sair da máquina, ficará com esse aspecto.
Agora será executado o peneiramento da amostra para separar o retido da peneira 168. Após o peneiramento, será separado retido da peneira 168, passante da peneira 168. E o retido da respectiva peneira será pesado. Após pesado, será executado o cálculo. Então é isso, pessoal. Esse segundo vídeo aí é sobre o ensaio, né, de abrasão com esse equipamento, também chamado ensaio Los Angeles, né? O equipamento tem esse nome aí também, Los Angeles. Muito possivelmente porque foi desenvolvido nessa cidade, né? Eu fui atrás de aprofundar isso, mas eu imagino que tem a ver com isso. Algumas coisas para comentar desse vídeo. Esse equipamento é um equipamento que a gente não tem na FACEF, né? Então, a gente não conseguiria, de toda forma, fazer esse ensaio no laboratório. É um equipamento maior, né? Você viu ali que é um cilindro, né? E o equipamento, ele gira, né? Ele faz as revoluções dele com uma certa velocidade, né? E, inclusive, o ensaio determina, né? Que velocidade é essa. Porque se a velocidade for maior, né, vai triturar mais o material, né? Se for menor, vai triturar menos, né? Tem a ver com isso. Um outro comentário, né, de curiosidade aí, não sei por que os operadores aí são militares, né? Muito possivelmente por se tratar aí de um curso de engenharia em alguma dessas faculdades militares, né? Eu imagino, não sei. Que mais? E assim, o entendimento do próprio ensaio, né? É sempre o antes e o depois, né? Você tem que saber ali a massa do material da sua amostra antes, e depois que você faz o ensaio, você peneira, eliminando tudo aquilo que foi desgastado por aquelas bolas de ferro dentro do equipamento, né? Esse desgaste, né? Isso aí é considerado como grau de resistência, né? Ou não resistência à abrasão, né? É dessa forma que é feito este ensaio. Certo, pessoal? Então, temos aí esses, né, 2 vídeos aí no conjunto dos vídeos que a gente tem aqui nessa disciplina, né? Então, se a gente for acompanhar, né, estou sempre fazendo vídeo, né? Se a gente pegar o conjunto deles, né, temos um pequeno acervo aí, né, de ensaios de laboratório, né, ensaios diversos para controlar, né, para ter aí um pouco de rigor, né, nessas propriedades dos materiais de construção. Pessoal, vamos seguir, né, só retomando rapidamente. Quem lembra aí que a gente trabalhou na aula passada, né, aqui na disciplina de materiais de construção? Enquanto eu abro aqui os meus slides. Unidades de conversão. Exatamente. Né? A gente fez um certo parênteses aí, né, na nossa linha, né, no que a gente vinha vindo, no nosso conteúdo, para olhar, né, para as unidades. Como a gente entrou com um pouco de conta, agora um pouco de cálculo, né, essa questão das unidades é bem importante, né? Principalmente porque uma delas lá, que a gente até trabalhou, acho que em 3 aulas, a tal da massa específica, né? Massa específica aparente, massa específica absoluta, né? E ela não tem uma unidade isolada. Por ser uma relação, né? A gente tem lá, por exemplo, quilograma por metro cúbico,
como é que a gente converte isso para grama por centímetro cúbico, né? Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre isso. Não só a conversão em si, mas já aproveitei para aprofundar um pouco, né, sobre o histórico de algumas unidades, né? Como é que, ao longo do tempo, a gente fazia para medir, né, a distância, né? Como é que a gente fazia para ter ali alguma noção de massa. E como é que isso está hoje, né? Como é que hoje a ciência, né, entende aí essas unidades, como é que é a definição delas, né? Se tentou aí ir para uma direção de não ter algo físico, né? Porque as coisas físicas se deterioram, se modificam, né? Então, se a gente tem alguma lei, alguma constante da física, né, isso auxilia, isso permite que isso seja mais perene no tempo, né? A ciência caminhou aí por esse lado, para esse lado. Bom, a gente fez esses parênteses, mas voltando aqui, para a gente ver mais algumas propriedades aí dos nossos materiais, especificamente aqui dos agregados, né? A gente está finalizando esse assunto, né? Depois, nas aulas que restarem, a gente está acabando, na verdade, o próprio semestre, né? Em termos de aula. Logo já vem a semana aí de provas. Mas queria trabalhar também, antes da gente fechar, um assunto um pouco mais atual, né? Porque, assim, materiais de construção é algo, né, que está consolidado, está na literatura há um certo tempo, mas eu queria também trabalhar, antes da gente fechar, com materiais de construção e o tal conceito de sustentabilidade, né? O que isso tem a ver, como é que isso se conversa, né? Porque aí já é algo mais atual, né? Mas vamos fechar aqui antes, então, esse assunto, né? Olhar para outros dois aspectos, né? Aí dos agregados, né? Então, a gente tem lá os agregados, né? A gente também poderia, né, olhar, se quisesse, para o formato, né? E também a gente vai falar aí de superfície específica dos materiais aglomerantes, só que os materiais aglomerantes, eles são mais uniformes, né? Eles têm aí, a gente não se preocupa tanto com o formato, né? A gente está mais preocupado com granulometria, né? Com o tamanho, né? Com a finura. Agora, o formato, a gente preocupa mais aqui quando a gente fala, por exemplo, do formato do grão da brita, né? Que pode ser de diversos formatos, né? Ou também da areia, né? Para pegar aí um exemplo, os principais exemplos aí de agregados graúdos e miúdos, né? A superfície específica, vamos ver se vai dar tempo da gente chegar lá, acredito que sim. Tem que tomar cuidado para não confundir com massa específica, né? A gente agora está falando de superfície, é área, né? Então, o que é a superfície específica? A gente vai ver com detalhe, né? Mas tem a ver com a superfície dos grãos, né? Então, o grão, ele tem ali, por exemplo, um volume, mas ele também tem uma área exposta de superfície. E a gente vai olhar para isso e ver por que isso é importante, certo? Então, vamos lá. Propriedade, então, forma dos grãos, né? O que é isso? Né? Os grãos dos agregados, sejam eles miúdos ou graúdos, eles têm formatos, né? E esses formatos não são, né? Igual eu coloquei aqui, deixa eu pausar o slide, né? Senão daqui a pouco ele passa. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para eu ir apontando no slide. O grão do nosso agregado, pessoal, ele não é geometricamente definido. Danilo. Oi? Acho que você não está compartilhando, não. Ué, não foi? Vamos de novo. Hoje eu estou boiando com essa coisa de compartilhar a tela. Deixa eu voltar aqui. Então, né, a publicidade era só o título, né? Assim, o tema da aula, né? E agora, né? Aí a propriedade forma dos grãos, né? Então, eu tinha grifado aqui já, né? Então, grãos, né? Essa forma dos grãos, né? Eles não são geometricamente definidos. O que é isso? Eu não tenho um grão de brita, pessoal, que seja um cubo perfeito, ou que seja uma esfera perfeita, uma pirâmide perfeita, né? Ele vai ser aí um formato, né? Aleatório, vamos dizer, né? Mas eu posso tentar aproximá-lo de alguns formatos ideais, né? Que é isso que a gente vai tentar, né, fazer para a gente ter aí algum grau de controle sobre esse formato, sobre essa forma dos grãos, né? Aqui eu coloquei dois exemplos, né, de formatos possíveis, existem outros, né? Então, um formato, né, aqui
ele não é um cubo, obviamente, mas ele tem uma certa proximidade, se a gente comparar com esse outro caso aqui, né, que ele é um grão completamente achatado. Estou falando aqui de grãos de brita, né? Estou pegando aqui um exemplo de agregado graúdo, mas poderia também estar falando de agregados miúdos, né? Em relação à forma dos grãos, pessoal, a gente vai trabalhar um primeiro aspecto, que é a dimensão, né? Então, a gente estava trabalhando até na aula passada, a unidade de dimensão, né? A gente vai olhar para as dimensões. Vamos colocar esse grão como num plano, como é que eu vou dizer, lá no espaço cartesiano, né? X, Y, Z, né? Então, a gente vai ter, para qualquer grão, né? A gente vai considerar o que é esse A, né? Então, aqui desse esquema aqui, eu já vou explicar o que é esse esquema aqui, né? Esse gráfico, a gente tem um gráfico aqui, né? A gente tem, para qualquer grão, uma dimensão que a gente pode chamar de A, uma dimensão que a gente pode chamar de B, e uma dimensão que a gente pode chamar de C, né? Qualquer grão que a gente pegar, a gente vai ver ali o quanto que ele tem, né? Claro, ele não é regular, mas a gente pode pegar a maior dimensão numa certa direção, né? Olhando, por exemplo, no plano, né? A gente vai pegar a profundidade, a maior dimensão, né? Ainda olhando para esse grão, né? Qual que é aqui essa dimensão B? E a altura disso, C, né? Qualquer grão vai ter A, B e C, se a gente localizá-lo ali num certo espaço cartesiano. Ó, reparem que eu não estou falando plano cartesiano, né? Não estou olhando só ele no plano. Estou olhando ele no 3D, né? De forma tridimensional, né? Então, né, em relação a essa forma, porque depois a gente vai olhar outros aspectos, né? Comecei olhando dimensão primeiro. E essa dimensão, eu vou dar nomes, né? Esses nomes, né? Até aí, acho que o Felipe que perguntou no começo, né? Qual o nome em relação às formas, né? Se eu estiver falando de dimensão, eu vou utilizar esses nomes aqui, ó, cúbico, lamelar, alongado e alongado lamelar. O que são esses nomes, pessoal? São tipos ideais, 4 tipos ideais, que eu vou tentar aproximar os meus grãos. Nenhum grão que eu pegar lá da minha amostra vai ser cúbico. Ou seria muito raro, né, se no processo de fabricação, lá no processo de britagem, eu tivesse lá uma brita que fosse exatamente cúbica, né? Seria uma coisa muito rara, né? A mesma coisa qualquer uma dessas outras, né? Que se ela fosse exatamente assim, né? Um plano, né? Achatado dessa forma, né? Lamelar, ou alongado lamelar, como esse aqui, ou alongado, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou, para eu poder fazer essa aproximação que eu estou dizendo, eu vou pegar o meu grão, o meu exemplo de grão, posso fazer isso para vários grãos, né? E depois tirar uma média disso. Mas eu vou pegar essas maiores dimensões, por exemplo, né? Vamos usar essa figura aqui, ó, como exemplo, né? Qual que será que é a maior dimensão nesse sentido, né? Depois, qual que é aqui nesse sentido, na altura. E depois também, né, numa certa profundidade. Opa, peraí que ele fez um risco aqui, deixa eu apagar. Deixa eu ver como eu consigo aqui uma borracha. Isso. E depois uma certa profundidade, né? Então, a profundidade aqui, para dar ideia de profundidade, eu vou fazer um risco nessa direção, né? Então, eu tenho A, B e C que eu posso pegar para qualquer grão. E aí, eu vou estabelecer relações entre essas dimensões, né? Reparem, né? Nesses eixos desse meu gráfico, desse meu esquema, né? Onde seria o X aqui embaixo, eu tenho C, né, dividido por B. E onde eu tenho o Y, né, eu tenho B dividido por A, né? Esse A, B e C são esses aqui que a gente está considerando desse grão, né? Então, vamos pegar um exemplo numérico prático para ver se dá para, né, entender aqui esse esquema, essa ideia, né? Se eu tenho B sobre A, né, então eu peguei, né, desse meu exemplo aqui, né, dessa brita aqui que eu estou trabalhando, né, nessa imagem. Se B sobre A é 1, vamos imaginar que é exatamente 1. E também C sobre B é exatamente 1, né? Por que ele está dizendo que é uma forma cúbica? Né? Vou jogar aqui nesse gráfico, né? O que é C sobre B? Né? É o X, né? C sobre B igual a 1 é esse ponto aqui, né? Ó, que eu circulei.
E B sobre A igual a 1 também é esse ponto, agora é esse ponto aqui em cima. Eu vou juntar essas duas coisas, né? Vou juntar isso daqui com isso daqui, né? Ele deu nesse ponto, né? Esse ponto é o limite desta área onde tem, né, o cúbico. Né? Então, é um primeiro exemplo, né? Poderia dar alguma dúvida porque deu aqui no limite. Opa, deixa eu pausar o slide aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Segundo exemplo aqui, ó, B sobre A igual a 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, né? B sobre A, onde é que é 0,25? Seria metade aqui do meio, então seria mais ou menos aqui nessa altura. E 3/4? 3/4 é 0,75, né? Então seria alguma coisa, agora é C sobre B, né? C sobre B seria 0,75, seria mais ou menos aqui. Vou fazer a junção desses dois pontos, né? A junção desses dois pontos deu bem aqui, né? Por isso, estou considerando como alongado. E assim sucessivamente, vou fazendo com os outros, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, B, esse próximo, B sobre A, 3/4, então seria aqui, né? C sobre B, 0,25, 1/4, né? Deu isso com isso, por isso, lamelar. É claro que eu coloquei aqui só 1/4, 1/3, esse valor poderia ser qualquer um, né? É sempre uma relação. Então, lembrando, peguei o grão, vi ali qual que é a maior dimensão, eu poderia pegar a dimensão média, né? Eu pego a maior, pego a menor, faço uma média. Preciso de alguma dimensão A, preciso de uma dimensão B, preciso de uma dimensão C, né? Para poder aproximar esse meu grão, né, de algum desses tipos ideais, né? E aí eu vou dizer, o meu grão, né, ele é o conjunto deles, eu posso pegar aí uns 10, né? E com 10 eu já fico satisfeito, considerando que ele é representativo da minha amostra como um todo, né? A maioria deu lamelar. Então, essa minha amostra tem aí uma característica de grãos mais lamelares. Não, é cúbico, né? É alongado ou é alongado lamelar. Aí, só para fechar aqui a explicação sobre esse esquema, sobre esse gráfico. A gente quer, pessoal, para o nosso grão, né, o mais próximo do cúbico. Né? A gente não quer que um grão seja alongado, não quer que ele seja alongado lamelar, não quer que ele seja lamelar. A gente quer que ele seja o mais próximo possível do cúbico. Né? A gente quer um grão, né, mais assim do que um grão, por exemplo, mais assim. Né? É isso que a gente faz nesse esforço, né, de verificar se o grão está aproximando aqui de ser cúbico ou não. Certo? Beleza. Então, isso é a dimensão, né? Dessa forma que a gente trabalha com, né, em relação à forma do grão, né? A gente tem esse aspecto da dimensão daquela forma que a gente trabalha, utilizando ali aquele gráfico. Mas não é o único aspecto, né? A gente tem também que verificar arestas e também pontas, né? E a gente vai dar nome, né, para o nosso grão, a depender aí dessas arestas e pontas, né? Arestas vivas e pontas. Um primeiro tipo, que a gente vai chamar aí de anguloso, né? E aí ela é, como está nessas duas primeiras imagens, é quando a gente tem um grão com arestas vivas e pontas, né? Então, dá para ver aqui que o material ele é mais irregular, ele tem pontas, né? É diferente, né, do que a gente vai chamar de agregados arredondados. Esse arredondado tem a ver aí com quando eu estou olhando arestas, né? E esse anguloso também tem a ver quando eu estou vendo arestas. Né? E o arredondado é o segundo tipo, né? Um exemplo clássico é quando eu tenho lá o cascalho, né? Que é o material ali que ele é mais arredondado. Não vou ter arestas vivas, né? E nem essas pontas. Claro que eu posso ter exemplos intermediários, né? Ele está ali entre um anguloso e um arredondado, está em processo de, né? Mas a gente tem num extremo, né? Aqueles que têm pontas vivas, né? Arestas vivas e pontas, e no outro aquele que perdeu completamente essas arestas vivas e essas pontas. Pode ter perdido naturalmente, né? Então cascalho, né? Pela proximidade com os rios, o rio vai rolando esse material, né, jusante, né, e ele vai perdendo as arestas, né, vai perdendo as pontas. E pode ser um processo industrial também, né, posso querer ali, por uma certa condição, ter agregados mais arredondados, né, e depois a gente vê por que isso, né, pode ser interessante ou não, né. Então, arestas.
E um outro item, pessoal, é encontrar as faces, né? A face do meu material, né? Eu vou ter outros dois nomes e as suas respectivas figuras, né? Então, um primeiro nome, né? Um primeiro termo aí, quanto à forma, mas no aspecto face, né? O termo conchoidal, né? Onde a face tem buracos, né? Como esse exemplo aqui, né? Ela é afundado, é côncavo, né? Tem faces, tem trechos que são côncavos, e a gente vai chamar de conchoidal porque assemelha aí a uma concha, né? E o outro caso, né, é o oposto disso, quando eu tenho aí não buracos, afundamentos no meu grão, né, mas eu tenho o oposto disso, né? Eu tenho faces que são convexas para fora, e eu vou chamar esse caso de defeituoso. Não que o defeituoso seja aqui que é o agregado, ele é ruim, né? Não, isso aqui é um nome que tem a ver com a forma, que tem a ver com, né, com o aspecto face, né? Se ele é para fora como esse daqui, né, eu vou chamar de defeituoso. Se eu tenho algo como isso daqui, é conchoidal, né? Então, lembrando, forma, pessoal, não é só ali, né, um certo aspecto do em termos de dimensão, né, que eu vou chamar de mais cúbico, né, ou vou chamar de mais achatado, alongado, né? O achatado é a mesma coisa que lamelar, né? O alongado, ele tem o nome de alongado mesmo, né? Que é aquele que ele tem uma dimensão maior que as outras duas, né? Não é só a questão de dimensão, a gente tem também olhar as arestas e pontas, né? E olhar as faces. Deixa eu voltar aqui no slide anterior para comentar algo que eu acabei lembrando agora enquanto eu retomava. Deixa eu apagar um pouco aqui, que está cheio de rabiscos aqui enquanto eu explicava, né? O lamelar, pessoal, reparem, ele tem, né, uma dimensão bem próxima da outra e uma terceira dimensão, deixa eu pegar aqui no apontador laser, né? Então, ó, no lamelar, eles são próximos, né? Ó, A e B são mais ou menos próximos. O C que é diferente, né? O C ele é bem menor, né? O alongado, ele vai ter uma dimensão maior, então, por exemplo, o A, né? E o B e o C estão mais próximos, né? No cúbico são todos muito próximos, né? E o alongado lamelar, ele vai ter aí, né, um meio termo, né, entre o lamelar e o alongado, né? E por isso o alongado lamelar, né? Ele tem aqui também um lado maior, né? O B aqui, ele está, né, mais ou menos na metade do A, ao mesmo tempo ele é o dobro do C, né? Aproximadamente, né? Mas só para dar um detalhe maior, né, nessas dimensões, né? O que a gente quer é que A, B e C sejam parecidos, né? O mais parecidos possível, né? Sendo que a gente pode ter aí outros casos, que nem tem nessa figura aqui, né? Que é um exemplo de grãos reais, né? Esses grãos aqui, eles estão, né? Não dá para ver direito por cima, né? Mas aparentemente eles estão aqui lamelares, né? Pode ser que estejam aqui alongados lamelares. Não dá para ver muito bem, né? Então, só para dar mais esse detalhe aí. E aí, a questão né, uma coisa é a gente saber que isso existe, tem esses nomes. Outra coisa é saber por que isso é importante, o que isso influencia, né? E vai influenciar em algumas coisas, né? Então, o primeiro aspecto, deixa eu pausar aqui, vou pegar mais uma vez aqui a caneta. Um primeiro aspecto tem a ver lá com a porosidade ou a compacidade do meu material agregado. Eu tenho meu material agregado, ele tem vazios. A depender do formato dos grãos, vou preencher mais ou menos os vazios, né? Se eu preencho melhor os vazios, eu vou ter menos problemas, não vou ter lá espaços vazios no meio lá do meu pilar, que pode ser um problema. Também tem aí uma questão de economia, né? Porque eu estou aí fazendo materiais mais adensáveis, né? Que vão ocupar melhor os espaços, né? E quando que acontece de ter mais espaços vazios ou menos espaços vazios? Quando eu tenho por exemplo, né, um agregado igual esse daqui, né, esférico, né, e ele
eu tenho só um tamanho dele, por exemplo, ele tem que deixar mais espaços vazios, né? Porque se eu tenho uma outra esfera aqui do lado, ó, ele vai deixando bastante espaços vazios, né? Ele vai deixando... Opa, desenho, é um pouco difícil de desenhar. Mas ele, né, ele encosta só, né, em um ponto, né, no grão do lado. É diferente, esse daqui, por mais que tenha arestas vivas, né, ele também não está muito diferente, né? Mas eu tenho um outro tipo de agregado, né, que consegue, né, vamos fazer aqui um outro desenho, né? Ele tem aí uma certa ponta, igual esse daqui, né? Ele vai encaixar melhor, né, num outro que tem aí um outro formato, né, e tudo mais. Então, o esférico, né, totalmente esférico, né, vai deixar costuma deixar mais espaços vazios, né, do que aquele que tem ali um outro formato que se encaixa. O que mais, pessoal? A gente já tinha comentado sobre essa história de atrito interno, ou também chamado de ângulo de repouso. Se não me engano, foi esse termo aí que eu utilizei, né? Quero empilhar uma quantidade de grãos de um certo agregado, né? Aí eu tenho dois exemplos aqui, né? Uma areia natural, porque eu poderia ter uma areia feita de forma artesanal, de forma industrial, né? Essa areia natural, pessoal, ela costuma ter um ângulo de repouso ou um atrito interno, né? Na verdade, o grau aqui é do ângulo de repouso, né? O atrito interno é o fenômeno, né? É o que permite que esse material possa ser empilhado mantendo esse ângulo de repouso, como nessa figura aqui, né? O ângulo de repouso do material. Se esse material aqui, dessa areia mesmo, eu pego e faço, né, uma britagem, né? Eu trituro mais esse material, faço com que os seus grãos fiquem mais arredondados, percam arestas, percam pontas, eu vou perder esse ângulo de repouso, né? Ele vai fazer com que o grão, ele não vai, né, o atrito não vai fazer com que um grão segure o outro para garantir esse ângulo de repouso, né? Com a brita, pessoal, eu consigo um ângulo maior, olha só, 45 graus, né? Eu consigo, por conta do formato, né, por conta das arestas vivas, que o material ali, né, fique, por conta desse atrito interno, né, repousando num grau de 45 graus. Isso tem a ver com o quê? Com o layout lá, né, onde eu vou colocar o meu material empilhado, né? A brita, pessoal, empilhada, ela vai ocupar menos espaço do que a areia. A areia vai tender a se esparramar mais, né? Apagar aqui que eu risquei aqui. A areia, ela vai querer se esparramar um pouco mais, por conta desse formato dos grãos e por conta no limite desse ângulo de repouso, certo? Então, deixa eu ver se consigo fazer mais reto aqui agora. Areia natural. O atrito interno, né, aparentemente não é uma coisa tão importante assim, layout, lá o espaço que ocupa no meu canteiro, né? Mas tem um outro ponto que é um pouco mais importante, vamos dizer assim, né? Principalmente se a gente estiver falando em termos de mistura, né? Algo que a gente está vendo aí lá desde o começo da disciplina, né? Eu tenho a minha argamassa, eu tenho o meu concreto que eu vou fazer lá muitas vezes para minha obra, né? Ela vai interferir, essa forma dos grãos, na trabalhabilidade, né? Se eu tenho um grão mais arredondado, sem arestas, ele vai ter menos atrito, vai ficar com maior trabalhabilidade. Vale o oposto. Eu tenho um agregado com mais arestas vivas, mais pontas, né? Ele vai ficar mais difícil de trabalhar, vai ficar com mais atrito, né? Não é só a questão das arestas, tem também o formato, né? Se eu tenho o formato mais próximo lá do cúbico, também vou ter uma trabalhabilidade melhor, né? Diferente se eu tenho lá grãos alongados, lamelares, né? Eles vão ali, né, prejudicar esta trabalhabilidade da massa, né? Então, essa trabalhabilidade vai influenciar aí, um dos aspectos é o atrito entre os grãos, né? E o atrito, pessoal, não é só aresta, né? Não é só ponta. O atrito também é por conta do formato, né? O formato também interfere nesse atrito, né? Uma coisa é eu ter ali uma massa, né, com britas todas alongadas, lamelares, né? Outra coisa, eu tenho ali uma massa com as minhas britas todas mais próximas do cúbico,
né, ela vai ter ali um atrito, né, que a gente acha mais interessante, com uma trabalhabilidade melhor, né? Vai aumentar essa trabalhabilidade, vai ficar melhor para trabalhar, né? Essa influência, ela vai ser maior nos agregados miúdos, né? O agregado miúdo sofre mais influência, né? Então, é mais importante garantir, né, esse controle de qualidade do formato nos agregados miúdos, né? Tanto que quando eu tenho uma argamassa, né, eu tenho uma argamassa que é feita com essa areia, que não é areia industrial, é uma areia que não é areia natural, né, areia industrial. Então, essa areia industrial, ela vai ter, né, uma outra forma, né? Principalmente, pessoal, aqui nesse caso, eu vou ter uma areia que ela tem grãos menos arredondados, né? Eu vou ter uma areia com aquela característica, né, de os grãos ser angulosos, né? O que é ser angulosos? Tenha mais arestas e ter pontas, né? E aí eu tenho uma argamassa que no senso comum é chamado de argamassa mais dura. Ela fica mais dura no sentido de menos trabalhabilidade, né? Então esse duro aqui está sendo utilizado não naquele sentido, né, de dureza dos materiais, que é a questão um material riscar ou ser riscado pelo outro, né? Então tem que sempre tomar cuidado com os jargões, né? Os jargões podem confundir, né, quando a gente traz aí para o conhecimento acadêmico, né? Quando a gente diz que colocou uma areia industrial, nossa, a massa ficou mais dura, é porque ela está mais difícil de trabalhar, ela perdeu trabalhabilidade, né? Esse duro aqui também poderia estar sendo confundido com ela ficar mais seca, né? Não seca, né? O seca também vai lembrar aí a perda de trabalhabilidade, né? Mas poderia dar a ideia assim, né? Ela vai endurecer mais rápido, né? Mas não tem nada a ver. Aqui é a questão de menor trabalhabilidade. Uma areia natural tem ali uma trabalhabilidade melhor, né? Opa, passou o slide aqui. E aí, aqui tem, né, um certo, não chega a ser um paradoxo, né, mas é que a gente tem uma vantagem e uma desvantagem se o agregado, né, é natural, né, ou se ele é industrializado. Por quê? É uma vantagem e desvantagem. Agregados naturais, eles costumam ser mais cuboides, né, diferentemente daqueles que passam por um processo de britagem, né, que aí eles costumam, né, sair mais irregulares, né, por causa do processo aí de britagem, né. Mas, ao mesmo tempo, os naturais, eles saem mais arredondados, né, e a gente não quer né, a gente quer de preferência, né, saiu um risco meio torto aí, mas tudo bem. A gente quer, pessoal, no limite, né, o que a gente acha mais interessante são os agregados cuboides e angulosos, né, sendo que ele não está, esses dois aspectos, né? Detalhe, aqui, pessoal, é importante dizer que a gente está falando aqui de agregados graúdos. Né? Nos agregados graúdos, né, a brita, a gente quer ela mais cuboide e a gente quer ela com aresta viva e com ponta, né? A areia, a gente quer, né, é mais interessante, né, que ela seja mais arredondada do que a areia industrial, né? A areia industrial é aquela que vai ter ali um pouco de aresta, um pouco de ponta, né? O mais comum é a brita com areia, com arestas, né, mais anguloso, né, e cuboide. A areia, a gente também quer ela cuboide, a gente não quer ali grãos de areias que sejam lamelares, nem angulosos. Mas a gente tem aí, né, a preferência pelo grão de areia que seja aqui arredondado, né? Então, aqui, né, é só destaque que esses dois itens aqui têm a ver com o agregado graúdo, certo? Então, aqui é um conjunto de itens que tem aí a relação, né, desses itens de forma com, né, a prática, né, com o que é importante lá na hora de fazer uma mistura, na hora de armazenar um material, né? São esses aspectos, né? A gente poderia pegar e pensar aí outros agregados que não os comuns, né? Então, se eu pego, por exemplo, eu tenho lá no exemplo que eu dei do cascalho. Então o cascalho, ele é
arredondado, então aí ele não pode ser utilizado? Não, não é que ele não pode ser utilizado, né? É que ele costuma ser menos preferido, né? Ele costuma ter lá, ele vai dar uma outra trabalhabilidade, né? O que se está menos acostumado, né? Mas aqui a gente está buscando, né, um controle, um rigor de qualidade em relação ao formato dos grãos, né? Então, ele é arredondado, mas ele tem dimensões, né? O exemplo aí do cascalho, que se aproximam do cuboide, né? O ruim seria lá, né, um cascalho que não tem aresta viva, não tem ponta e ainda ele é alongado, ou ele é lamelar, né? Então, é nessa linha. Certo, pessoal? Para a gente verificar aí se vocês captaram a ideia desse gráfico, né? Então, só para vocês tentarem fazer aí um exercício, né? E a gente confere já se vocês acertaram, ó. Se o grão de um dado agregado tem as dimensões de B sobre A igual a 2/5 e C sobre B igual a 2/3, qual o nome dado à forma desse grão? Opa, o slide aqui já estava passando, mas não apareceu a resposta ainda não. Façam aí rapidinho, né? Esse é bem tranquilo, né? O que vocês acham que dá o formato aí nesse caso? E a gente passa depois para outra ideia, que é de superfície específica para a gente fechar. Ó, tem alguém dizendo aqui que é alongada. Alguém concorda, discorda, é isso mesmo? O que vocês acham, pessoal? Também acho que é alongado. Alongado, tranquilo, né? É só colocar na calculadora, né? Às vezes o 2/5, né? E o 2/3 pode confundir, né? Transforma aí e faz a divisão, né? Então, pausei o slide aqui, deixa eu despausar. 2/5 na calculadora deu 0,4. 2/3 deu 0,6666, deu dízima, né? 0,67. Aí a gente localiza lá, ó, B sobre A, tem que tomar cuidado para também não trocar, né? Não confundir. B sobre A é o nosso Y, né? É a nossa ordenada, né? O C sobre B é o X, né? É a abscissa, né? Deu aí 0,67. Aí vocês podem pensar, mas eu não sei exatamente onde é o 0,4, né? Vou pausar aqui o slide. Eu não sei exatamente onde é o 0,67. Não tem necessidade de saber exatamente, né? A gente sabe que 0,4 é um pouco antes do 0,5, né? Como só tem duas opções, a gente já sabe que eliminou as duas de cima, né? E depois do 0,67, a gente sabe que é para frente do meio, né? Então, por isso que deu alongado, né? Ele deu aqui dentro dessa área, né? Então, a resposta aí vocês acertaram, né? A alongada. Então, bem tranquilo, né? Isso daqui, né? Lembrando que, na prática, a gente vai ter que pegar um grão, né? Fazer lá certas medições. Muito possivelmente, pessoal, com um paquímetro, né? Vocês estão acostumados com paquímetro? Acho que eu tenho um aqui. É uma ferramenta, né? Um equipamento, né? Como esse daqui, né? A gente coloca lá o grão, né? E mede quanto ele tem ali de... Eu não tenho nenhum grão aqui, deixa eu ver aqui que posso simular para ser um grão, né? A tampa de caneta, né? Então, vou pegar cada uma das medidas, né? Essa medida, né? E aí, né, duas medidas aqui muito possivelmente seriam próximas, né? Uma assim e aí a outra assim, né? Enfim. Esse equipamento aqui seria bem importante nesse caso, né? Porque a gente ficar com a régua ali, a gente não vai ter muita precisão, né? Então, um paquímetro tem a ver aí com esse ensaio. Beleza, pessoal. Vamos só entrar aqui, então, antes da gente fechar, com a ideia de superfície específica, né? Então, como eu estava comentando com vocês, não é nem volume, né? A gente está falando aqui de superfície, né? Então, a gente não está olhando, né, a parte interna do material, do grão, vamos dizer assim, né? A gente está olhando só a área que ela tem de superfície, né, externa, e a gente quer saber não só de um grão, a gente quer saber de uma certa amostra, né?
E também não confundir com massa específica, né? Massa específica é uma outra coisa, né? Que a gente já viu lá atrás. Primeiro vamos ver o que é, e depois a gente vai ver para que serve. Então, imagine vocês que a gente tem aí um material granulado e todos os grãos fossem cubos, pequenos cubos, né? Então, é como se a gente tivesse aí um conjunto de dados, né? Um monte de dados. Para a gente calcular a superfície específica, a gente teria de calcular a área de superfície de cada um dos grãos e somar, né? É algo, obviamente, que daria muito trabalho. Mas é isso que é a superfície específica, né? Ela né, não tem lá muita relação, se a gente for tentar pensar uma relação lá com a massa específica, que é uma relação por si só, né? De massa sobre volume e tal, né? Superfície específica nada mais é do que a soma das áreas de superfície de todos os grãos, né? Ou ali de um conjunto de grãos, né, da minha amostra. Porque aí eu posso dizer assim, eu tenho aqui 1 quilo dessa amostra. 1 quilo, né, eu tenho, vamos dizer, sei lá, 1000 centímetros quadrados por quilo dessa amostra, né? É um exemplo aí de superfície específica. Não quero mais olhar um grão, 1 quilo. Quero olhar 1 grama desse material, né? Então, eu vou fazer aquela conversão, né? Eu não vou ter mais agora 1000 centímetros quadrados por quilograma, né? Eu vou ter bem menos, porque agora eu não estou olhando 1 quilograma, estou olhando só 1 grama, né? Mas vamos lá, ó. Vou pegar aqui, vou pausar o slide, antes que ele passe. Vou pegar aqui uma caneta, já está. Conceito, então, ó, soma das áreas da superfície de todos os grãos de uma certa amostra, né? Dei o exemplo aqui se a minha amostra fosse cubos. Se a minha amostra fosse cubos, como é que a gente faria, né? Primeiro a gente ia ter que calcular a área de um grão, né? Eu estou considerando que fossem todos cubos e todos cubos do mesmo tamanho, né? Vamos imaginar aqui que esse cubo, ele tenha aresta de tamanho A, né? Então, esse cubo aqui, pessoal, teria cada uma dessas faces A ao quadrado, né? Então, estou considerando aqui como sendo A, né? Aqui também como sendo A. Opa. Como sendo A, e a altura aqui também sendo A. Cada uma das faces A ao quadrado. Eu tenho quantas faces aqui? Tenho 6 faces, né? Tenho uma na frente, a outra no fundo, a de cima, a de baixo, essa aqui do lado e essa do outro lado. Então, 6A ao quadrado? 6A ao quadrado para cada grão vezes a quantidade de grãos, né? Por mais que seja algo bem trabalhoso, é algo que eu teria de fazer para chegar na superfície específica, né? Além de já ser trabalhoso sendo regular, o nosso grão ele não é regular, né? O nosso grão ele é completamente irregular, né? E aí como é que eu vou calcular, na prática, a superfície, né, específica de um certo material, né? Ficou agora muito mais complicado, já era trabalhoso, né? Ficou agora, né, muito mais complicado. Vocês devem se lembrar como que a gente fez, né, para calcular, né, o volume, né, de um grão, né, de um material qualquer que não é regular, né? Se eu quero calcular o volume desse dado, A ao cubo. Se eu quero calcular o volume de um material que não é regular, o que a gente fazia? Colocava na água, né? É uma forma de fazer, né? Coloquei na água, aquela água que é deslocada é o volume, né? Então, eu fiz ali, né, uma artimanha, né? Coloquei na água. Aqui a gente vai utilizar uma outra artimanha, e aqui ela é uma artimanha mais, vamos dizer assim, mais grosseira, né? Porque quando eu coloco lá o meu grão na água para descobrir o volume, ele está, né, bem próximo ali, né? A gente tem aquela questão de descontar quanto que o material pode absorver de água, a gente tem formas de controlar tudo isso. Mas dá certo, né? A gente consegue chegar no volume. Olha só como é que é a artimanha aqui para a gente poder calcular a superfície de um material que é de um grão que é regular, né? A gente vai pegar, né, a maior dimensão, né, desse meu agregado e considerar ali que ele é um diâmetro, né, de uma esfera, né, que vai circunscrever, né, o meu grão, né? Então aqui é uma artimanha, ou uma convenção, né?
eu tenho como área do grão, né? A área da superfície de um grão é a área da esfera, né, que tem um diâmetro igual, né, desse grão. A maior dimensão desse grão é como se fosse o diâmetro de uma esfera, né? Então, é como se eu pegasse esse grão aqui, ó, desenhasse uma esfera aqui, né? Então, aqui eu tenho uma esfera, né? E aí, a área da superfície dessa esfera, eu considero como sendo a área da superfície desse grão. Acontece, né, que não é igual, né? E aí até é surpreendente aqui, né? Porque, em geral, a área da superfície, de fato, né, do grão, ela vai ser maior do que da área dessa esfera que eu utilizei. Por quê? Porque o grão, ele tem um monte de irregularidades, rugosidades, né? E cada curvinha, cada irregularidade da face desse meu grão aumenta a minha área de superfície, né? Então, imaginem vocês uma esfera, uma bola perfeita. A superfície, né, ela é lisinha, né? Essa mesma esfera cheia de buracos, cheia de irregularidades, aumenta a minha área de superfície, né? Então, por isso que ela é considerada aí, né, como aproximadamente maior, né? Em geral maior, porque pode acontecer de ser casos de ser menores, né? E só por esse fato já considera que essa artimanha, né, ela não é exata, mas ela já se aproxima bastante, né, dessa tal área de superfície, né? Ó, agregados, né? Tem o caso de agregados, né? Com grãos mais seculares, né? Então, é um grão ali que ele aproxima mais de ser cuboide, aproxima ali mais de ser esférico, por exemplo, né? Ele vai ter superfície específica menor, né? Aí eu peguei dois exemplos, né? O cascalho, né? O cascalho, ele é 95% cuboide, né? O que é 95% cuboide? Ele é mais, o cascalho, ele costuma ser mais arredondado, né? Isso olhando para esta, né? Ele é mais, lembra mais uma bolinha. Mas as dimensões dele, né, A, B e C, são mais próximas, né? Ele não costuma ser achatado, nem lamelar, né? É diferente da brita, né, que em geral tem uma porcentagem lá nas britas, né, que são mais lamelares, são mais achatadas, né? Então, o que vai acontecer, né? O cascalho, ele vai ter menor superfície específica do que a brita, né, em geral. E por fim aqui, pessoal, quanto maior a superfície específica, né, quanto maior a superfície específica, diz que o material, ele é mais fino, né? Por que isso? Aqui é interessante a gente pensar aquele exemplo lá da aspirina, né? Uma coisa, eu tenho uma aspirina que eu vou colocar lá, efervescente, que eu vou colocar na água. Se ela está inteira, né? Ela tem uma certa área específica. Se eu trituro esse material, vai ter muito mais área específica. Tanto é que ela vai dissolver mais rápido, né? A efervescência vai acontecer mais rápido. Porque eu tenho mais área exposta, mais área de superfície, mais superfície específica, né? Então, por isso, e o material mais fino, porque antes eu só tinha lá, né, uma única aspirina, né? Então, quanto maior a superfície específica de um dado agregado, a gente tem ali, né, um material mais fino, né? E aí, né, por que isso é importante, né? Quanto mais área de superfície, quanto mais área exposta, mais água o material absorve, né? Então, aquela questão da absorção de água, né, entra aqui, né? Então, se eu tenho uma brita com menos superfície específica, vai absorver menos água. Se eu tenho mais superfície específica, vai absorver mais água. A água é importante eu controlar, porque ela tem relação com a resistência final do meu concreto, da minha argamassa, né? A relação água e cimento, depois mais para frente vocês vão ver, né? Ela é bem importante na hora de fazer argamassa, na hora de fazer o concreto, né? Então, se eu tenho uma brita, por exemplo, poderia ser o grão de areia, né? Mas o grão de areia, ele praticamente não absorve água, tem lá aquela questão do inchamento, né? Principalmente aqui a brita. Se ela tem mais superfície específica, ela vai absorver mais água. Se tem menos, vai absorver menos, né? Trouxe dois exemplos aqui, né, reais, só para a gente ter dimensão desses valores, né? Então, um agregado aqui, né, no caso eu peguei um agregado aqui miúdo, né? Ele tem aqui entre 2,4 e 4,8 milímetros. Ele vai ter aí próximo de
12 centímetros quadrados por grama, né? Então, reparem na unidade. Eu tenho uma área por massa, né? Ela é bem diferente lá da massa específica, né? Que era massa por volume. Então, por exemplo, grama por centímetro cúbico. Aqui eu tenho uma área por massa, né? Então, a cada grama desse material, né, eu tenho 12 centímetros quadrados de área específica, que é a área, né, de cada grãozinho dessa 1 grama somados, né? Olha, por exemplo, se a gente comparar com o cimento é um material muito mais fino, né? Nessa mesma grama, né, mas agora 1 grama de cimento, eu vou ter aqui 3.000 centímetros quadrados, né? Então, eu tenho muito mais área, né, nessa mesma, né, 1 grama. Eu falei 1 grama, né, mas é 1 grama, né, de material. Certo, pessoal? Deu para entender aí o que é a tal da superfície específica? Parece algo bem detalhista, né? Algo bem específico, né? Mas é algo que também é controlado no processo de fabricação, né? Algo que é verificado, é algo importante aí. Tem também ensaio, né? Para ser verificado. Queria passar um exercício para também aí consolidar, né? Para vamos dizer assim, né, verificar, né, se vocês pegaram a ideia aí da massa específica. Mas aí vocês podem tentar fazer e a gente dá uma olhada na próxima aula, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui qual que é o exercício. Um agregado com 50 grãos por quilograma tem grãos de diâmetro, esse diâmetro está entre aspas, por quê? Não é uma esfera, né? Não poderia falar de diâmetro, né? É aquela ideia da esfera que circunscreve o grão, né? Então, eu tenho lá esses 50 grãos por quilograma, né? Sendo que 30% deles tem 2 centímetros aí de diâmetro. 40% tem 3. 30% tem 4 centímetros. Sempre lembrando que esse 30, 40, 30% é em relação aos 50 grãos, né? Então, o que é 30% de 50, 40 de 50, né? E aí eu pergunto, qual a superfície específica desse agregado, né? E aí, o que o exercício tem mais de dado, né? Tem a área da esfera, para relembrar, 4πr ao quadrado, né? O π pode adotar como 4,14, e eu já coloquei a resposta, né? Eu coloquei aqui tanto em centímetros quadrados por quilo, ou também em centímetros quadrados por grama, né? Então, para vocês tentarem fazer aí, e aí, na próxima aula, a gente dá uma olhada antes da gente seguir aí para a continuidade. Certo, pessoal? Dá um minutinho aí para vocês anotarem, mas depois também está lá no slide, no AVA, né? E aí eu já faço o print, né, também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está aí para responder. Vou dar esse minutinho aí, se alguém quiser perguntar, né? Mas também quem quiser aí copiar o exercício. Copiem a resposta também para depois conferir se bateu, né? Esse exercício, ele é bem conta, assim, né? Até usar Excel pode ser bacana, né? Ou senão faz na mão mesmo, na calculadora. O importante é tentar chegar aí no resultado e ver se bateu, né? Certo, pessoal? Posso tirar aí o slide? Então, vamos lá. Lembrando, se alguém não conseguiu copiar, deixou para copiar depois, está no slide lá no AVA já. Já coloquei o slide da aula lá. Para reforçar, para a gente fechar, pessoal, começa a partir da manhã, então, o Fórum de Estudos Multidisciplinares, né? Aproveitem, né? Se programem para chegar no horário, se programem para conseguir aí na casa de vocês assistir, sem, né? Coisas que possam atrapalhar, interferir, né? Porque palestra é isso, né? Você distrai um pouquinho, né? Aí depois você perde o fio da meada, né? É sempre bacana, vai ter oportunidade de fazer perguntas, né? Então, né, quem já viu o tema, já está curioso para saber alguma coisa, já prepara a pergunta, ou no meio da palestra veio alguma coisa, elabora ali
rascunhe uma pergunta no papel, né? Para depois poder fazer. Eu não sei se as perguntas vai ser no chat ou se vai poder abrir o microfone. Não tenho certeza, né? Ninguém comentou sobre isso. Mas é sempre bacana, né? Ter essa interação com o palestrante, né? E a gente vai ter uma oportunidade ímpar, né? Porque, né, cada um com seu computador, né? Diferente lá no auditório, né? Onde passa microfone, as pessoas têm mais vergonha e tudo mais, né? Então, eu acho que pode ser bem bacana aí esses 3 dias. Vamos aproveitar. Certinho, pessoal? Vou fazer aqui o print e aí fico mais uns minutinhos. Vamos lá. Salvar o arquivo aqui. Hoje eu não fiz no começo, mas eu coloco, eu acabei esquecendo de fazer no começo. Hoje eu estava super distraído, né? Não estava esquecendo de compartilhar a tela, não fiz o print no começo, mas eu coloco presença para todos que estiverem aqui nesse no final. Então, presença 25 do 5. Beleza, pessoal. Valeu, boa noite. E na quinta a gente... Na quinta não, né? A partir de amanhã a gente se encontra aí nas palestras, né? Valeu. Alô, Danilo. Falou. Valeu, boa Falou, noite. Danilo. Boa Valeu. noite. Alô, Danilão, obrigado. Boa Falou, noite. abraço.